Hoje o episódio do Papo de Tubarões está incrível, mas antes de qualquer coisa, vou aproveitar e pedir para você seguir esse canal para não perder as dicas dos grandes tubarões, dos CEOs e founders, dos maiores do Brasil, que vem aqui toda semana conversar com a gente. Olha, se você acompanhar esses caras, com certeza você vai ter sucesso na tua vida e nos negócios, porque eles têm tantas dicas que caem como uma luva na nossa vida. Bom, gente, hoje eu tenho a honra de convidar uma pessoa muito especial. Um cara que trabalha num dos mercados mais difíceis do Brasil, mas de forma mágica e que só cresce. E agora eu fiquei sabendo que esse negócio tem mais de 30 anos. Olha que incrível quando a gente vê negócios que escalam, mas não só escalam, perpetuam e com sucesso. Então, Reinaldo Gama, muito prazer ter você aqui com a gente. HSM, eu sou fã e eu tenho certeza que você, como CEO, faz um trabalho maravilhoso lá. Muito obrigada mesmo pela tua presença aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite, Cris. Um prazer, uma honra estar aqui, né, onde passaram tantos tubarões incríveis. Então, eu fico muito feliz e obrigado pelo convite. Olha, antes de qualquer coisa, queria pedir para você contar para todos nós aqui. Você sabe que aqui só tem empreendedor e as pessoas adoram essas histórias de empreendedorismo e de intraempreendedorismo. Conta um pouquinho para a gente quem é o Reinaldo. Cris, é tão difícil a gente falar sobre a gente sem dizer o que a gente faz. Né? A gente normalmente pega, olha, eu sou o Reinaldo, eu sou o CEO da HSM, a gente normalmente bota a empresa, né? A gente bota o que a gente faz no que a gente é, porque elas se misturam, né? Então é difícil a gente falar. Então, pensando quem é o Reinaldo, quem eu sou um cara que eu sou inquieto, eu brinco que eu sou um inimigo da tradição. Né, o antigo inovador, ele é o inimigo da tradição. As pessoas veem o inovador ali como aquele cara que quer acabar com a tradição, mas não. Mas eu gosto também das tradições, mas eu também gosto de olhar por um outro prisma. Eu sou um curioso, sempre buscando entender as coisas como são. Tenho um irmão mais novo, sou filho de um publicitário, sou filho de uma mãe que ela... É tão difícil hoje, quando você fala dona de casa, parece... Né, mas é uma mãe muito forte que criou a gente com muita educação, com muitos valores. Comecei no mercado financeiro, tinha um sonho de começar de trabalhar no mercado financeiro, olhava ali a Faria Lima, e, né, a gente falava assim, nossa, eu quero, quando eu estava na faculdade, o que você quer ser? A gente só pensava ali na Faria Lima, em bancos, putz, eu quero fazer um treininho, um estágio em bancos, e comecei no mercado financeiro, e foi muito bacana, porque ali aprendi bastante. O mercado financeiro, ele te traz uma casca, ele te traz um olhar muito pragmático das coisas. E quando você tem na sua essência um lado mais humano, é bom quando você tem esse lado pragmático e aí você vai trabalhando o humano e vai entrando de uma forma diferente. E há 5 anos atrás eu recebi um convite incrível para entrar no mercado de educação. Né? Daniel Castanho, que já esteve aqui, Marcelo Bueno, e foi incrível, 2 tubarõezaços, né? E o Daniel costuma dizer que ele não gosta muito dessa história do tubarão, se ele falou com você do Dolphin Tank, fazer um Dolphin, ele gosta dos golfinhos, ele falou, eu tô querendo uma coisa, mas a gente, foi muito legal porque eu recebi esse convite há 5 anos atrás, e foi muito legal porque eu numa conversa com o Daniel, eu falei, Daniel, mas eu trabalhei sempre em serviço, mercado financeiro, mas nunca tinha sido CEO de uma empresa de educação. Eu falei, Daniel, por que eu, né? Ele falou, justamente porque você não trabalha com educação. Eu tô querendo um cara que consome educação, mas que tem esse olhar de digital, que tem esse olhar de inovação, que tem um olhar diferente para trazer para cá. E cá estou. Ele não faz nada igual, né? Nada. Por isso que a gente se identifica muito. Eu adoro conversar com ele, é uma delícia. Qualquer hora eu vou chamar ele de novo, porque... ele nunca viu o Daniel fazer nada igual a ninguém, né? Ele está sempre criando, desenvolvendo. Não é que o Daniel pensa fora da caixinha, ele vive fora da caixinha. Nem conhece a caixa. Ele nunca passou perto da caixinha. A caixinha estava num lugar e ele está em outro, ele está no lado oposto. Mas bem por aí mesmo, é muito bom. E aí você entrou e como é que foi isso? E foi muito interessante, porque você imagina, né? Eu lembro que as primeiras conversas que eu tive, né? Foi via Headhunter que chegou toda a conversa, e a HSM, eu consumia HSM na época de faculdade. Uhum. A HSM tem uma revista muito poderosa, HSM Management, e ela tinha
para os universitários um valor alto ali, né? Ela custava na época mais ou menos R$50. Imagina, para o universitário, né? A gente ficava ali. E eu comprava aquela revista, ela era bimestral. E a gente não tinha acesso a YouTube na época. E eu vinha, né, consumindo ali. Era onde a gente acessava Peter Drucker. A gente acessava os grandes pensadores, Jim Collins. A gente olhava ali e eu consumia aquilo e tinha muito respeito. E era um sonho ir na HSM Expo. Né, onde estavam os maiores gurus, onde estavam, né, os maiores executivos do país. Então você olhava que a HSM quase que, né, um evento do ano, né? Ainda é. E quando eu fui chamado, eu falei, meu Deus, né? Eu sempre sonhei em pisar no palco da HSM. Eu falei, acho que tentar ser um executivo, talvez eu vou hackear o caminho para poder pisar no palco, nem que seja para fazer a abertura e fazer o fechamento. E aí foi isso, a gente começou a conversar e a minha primeira conversa com o Daniel, eu não conheci o Daniel. Minha primeira conversa com o Daniel Castanho durou 4 horas. Nossa! 4 horas. A gente começou a conversar e o que era para ser uma entrevista virou um bate-papo e virou uma integração de valores, de propósito, e assim foi com o Marcelo Bueno, assim foi com o Maurício Escobar, que são os 3 fundadores, e depois foi com o Guilherme Soares, né? O Guilherme Soares, ele era o CEO da HSM antes, hoje é o CEO da Inspirali, e a gente foi encontrando propósito ali, e a HSM tinha esse desafio, uma empresa que foi fundada em 87, né, o Salib, que é um grande amigo, José Salib, um best-seller e um dos fundadores, e a gente foi encontrando ali para a gente, como é que a HSM vira uma empresa majoritariamente de educação, né? A Ânima comprou em 2013 e ela estava nesse caminho de trabalhar o lifelong learning, de trabalhar essa educação para a vida inteira. E aí foi isso, e 5 anos estamos aqui e trouxemos a Singularity. Né, que essa coisa tradicional. Mas antes de falar do Singularity, que aliás acho um case incrível, eu acho assim que deve ser um desafio você ser CEO, porque eu sou CEO da vida inteira, mas de negócios que eu comecei do zero, todos eles, e fui crescendo devagarzinho e fui aprendendo com esses negócios. Eu fico imaginando um CEO que de repente entra e senta numa mesa de um negócio que já existe, que já está montado, que já está funcionando, e que não conhece, né, o que está acontecendo, o desafio que deve ser isso, e como é que faz para fazer o day after. O que eu vou fazer amanhã aqui? Me conta um pouco dessa sensação. É um baita desafio, principalmente que eu tinha 34 anos quando assumi a HSM, e, de novo, uma empresa que tinha quase que minha idade ali, né, um pouco mais da minha idade ali, e que eu olhava como, né, um ícone ali. E aí você chega numa estrutura com mais de 130 pessoas, uma empresa que está dentro de uma holding como a Ânima, tem um baita desafio, né? Mas eu acho que a beleza de você trabalhar o que você, de fato, você ser muito honesto com as pessoas. E quando eu cheguei, eu fui muito honesto que, olha, gente, eu não sou deste mercado, eu tenho alguns atributos. Não era. Hoje, graças a Deus, e eu falo que uma vez que esse bichinho da educação pica você não consegue voltar mais. Você fica... de fato, é muito difícil ter esse turning back. E você vai entrando e você vai conversando com as pessoas, você vai entendendo um pouco, né? E as pessoas, né, os profissionais, quem trabalha com educação, normalmente tem uma visão muito diferente do mundo. E foi o que eu encontrei. Eu encontrei... Tem muito mais propósito, não tem, não? Não é umas pessoas que não têm esse olhar de... Tudo bem, todo mundo quer ganhar dinheiro em algum momento, mas não tem esse olhar financeiro como o banco, por exemplo. Do mercado financeiro, que é muito complexo e, de novo, sem juízo de valor. O que é certo ou o que é errado. Não estou falando do juízo de valor. Não, estou dizendo de olhar mesmo. E foi muito para mim, quando eu comecei a entender, eu falei assim, gente, as pessoas estão aqui porque de fato elas amam. Elas não estão interessadas no bônus do trimestre, elas não estão interessadas no que... Não, elas estão interessadas de fato em transformar as pessoas, em trabalhar com esse propósito. E aí você começa a entender e a se envolver com aquilo, e por mais que aquilo comece a virar teu propósito, aquilo começa... Então é muito transformador e é muito bonito, né? E aí você chegar numa empresa onde você tem ali pessoas extremamente intelectuais,
capacitadas, e eu me sentia... Sabe aquela... De novo, a gente fala da síndrome do impostor, né? A gente fica ali o tempo inteiro assim, falando assim... Gente, eu acho que uma hora vão me pegar aqui. Vão falar assim, o que você tá fazendo aqui? Você tá enganando, você enganou na entrada, mas você não vai enganar durante o processo. E eu lembro que eu ficava assim, e aí você começa a entender aonde que de fato você pode ajudar. E esse foi um pouco o meu olhar de quem estava de fora. E eu acho que a genialidade de quando eu entrei, e de novo, não só do Daniel de ter provocado, de trazer alguém do mercado, mas como do Marcelo Bueno, do Maurício Escobar, do próprio Guilherme Soares, foi de trazer alguém com essa visão que quando você tira esses vieses, você não tem viés. Eu cheguei sem viés. Então, o que as pessoas falam assim, não, isso aqui a gente já tentou 1000 vezes e não vai dar certo. Eu falei, eu vim ali, gente, por que não faz assim? Não, isso aí não... E aí a gente foi mudando com uma visão muito mais de digital, muito mais de um olhar de construção de ecossistemas. E foi incrível, foi incrível. Óbvio que você muda, e eu entrei em junho de 2019. E aí foi muito interessante, Cris, porque quando eu conversei com o Daniel, eu falei, não conheço o mercado, o Daniel falou assim, não, em 3, 4 meses você vai entender, a gente vai pegar na tua mão, você vai entender o hard skill, né? As habilidades técnicas que precisa. O que a gente tá precisando de você são dos soft skills, são dessas habilidades interpessoais que é difícil de ensinar. O hard a gente vai ensinar para você como é que funciona o mercado de educação, como é que tudo mais. E aí, 6 meses para você trabalhar e atuar ali. E eu, de fato, olha a equipe, como é que vai ser o planejamento? A gente fazia 5 eventos por ano, não vamos fazer um só. E aí corta. E aí, obviamente, tem gente que torce o nariz ali com o que você mudando. Fiz todo um planejamento durante 6 meses. Janeiro de 2020, botei em prática. Primeiro mês, crescemos 30%. Nossa, que maravilhoso. Nasci para isso. Nasci para ser CEO de educação. Segundo mês, um sucesso. Um sucesso. Foi muito interessante que em fevereiro de 2020, o Daniel, Marcelo e o Escobar me chamaram para ser sócios da Ânima. Porque estava tudo indo muito bem, estava nadando de braçada. Aí veio a pandemia. Março de 2020. aí você imagina, eu estou acostumado no mercado financeiro, trabalhei numa estrutura muito grande, num dos maiores bancos privados do país. Começa a acontecer aquilo, faturamento cai 80%. Abril, faturamento cai 90%. E aí eu vou pro conselho. Gente, o que eu faço? Eu não sei, Renato. Você que tem que falar pra gente o que vai fazer. E aí Daniel não sei, eu que tô perguntando. E aí você entende, de fato. E aí que você, de fato, cria essa resiliência e se coloca, de fato... Acho que essa que é a beleza. Se colocar na vulnerabilidade de que não dá pra ser um super-herói nesse momento. Né? Eu acho que, Cris, eu costumo dizer que a gente tá vivendo a era do ineditismo. E não tem especialista em coisa inédita. Porque é inédito. Se é inédito, não dá pra ter especialista. Incerto, né? É incerto, então não dá. E você vê um monte de gente que bravejou durante a pandemia. Não, agora é 100% digital, não vamos voltar. Não dá, a gente tá entendendo o que aconteceu na pandemia agora. 3, 4 anos depois. É muito difícil você cravar algumas coisas, O mundo tá muito perecível, né? Hoje faz muito sentido o que eu tô te falando aqui. Tá muito dinâmico. Muito rápido. Hoje que eu tô te falando aqui, talvez quando eu viver essa entrevista daqui 1 ano, eu vou falar, gente, quanta bobagem eu falei. Muda tudo. Porque mudou tudo. E eu acho que essa aqui é a beleza, né? E eu acho que o que deu muito certo foi me colocar vulnerável pro time e falar, gente, honestamente, a gente vai precisar se reunir aqui porque eu nunca passei por isso. Ainda mais com o você é a torcida do Corinthians, São Paulo, do Palmeiras, ninguém tinha passado Então, vamos ver como é que a gente vai sair no mundo daqui. inteiro. E, Cris, foi um processo tão importante, eu tinha uma diretora de pessoas na época, a Ângela Maciel, que ela falou pra mim uma coisa muito incrível, que ela usou uma expressão, ela falou assim, Reinaldo, HSM, você amadureceram no carbureiro. E eu não sabia o que era o carbureiro. E ela falou que o carbureiro... nas casas antigas em Minas Gerais, você tinha ali o fogão a lenha e atrás tinha uma parte quente que chamava de carbureiro e você colocava as frutas que não estavam maduras ali ainda, colocavam ali para aquecer e amadurecer mais rápido. Ai, que barato! E aí ela falou para mim assim, Reinaldo, a pandemia te amadureceu no carbureiro. E de fato foi isso.
E aí de lá para cá, a HSM dobrou de tamanho, a gente dobrou de faturamento e tem sido uma jornada incrível. Eu acho que foi realmente um momento muito desafiador para todos nós e para todos os mercados, sem dúvida nenhuma, no mundo inteiro, mas a gente aprendeu bastante com a pandemia. Muito. E tiveram algumas transformações que eu acho que ia acabar acontecendo no decorrer da vida e que acabaram sendo aceleradas ali. Sim. Né? Essa digitalização ia acontecer, você não acha? Sim, eu acho que esse foi... O projeto que eu tinha feito de digitalização da HSM, ele era um projeto de 1 ano e meio, 2 anos. O que aconteceu foi que o que eu tinha programado para começar em junho de 2024, de 2021, eu acabei acelerando para junho de 2020. E foi ótimo, porque a gente tirou um monte de amarras e acelerou muito, né? A gente brinca, aquele meme de quem que fez a aceleração, quem que acelerou a transformação digital da sua empresa? Foi o CIO, foi o CEO? Não, foi o Covid. Pandemia. Foi a pandemia. Então, assim, eu acho que esse é um negócio que, querendo ou não, acelerou muito as empresas e foi muito, muito interessante. Eu acho que a gente sabe, né, que escala mesmo é o digital, ele tem uma capacidade de escala que nada tem. E estava todo mundo ensaiando, aprendendo, fazendo e vendo que caminho, mas como estava todo mundo na zona de conforto, eram testes, MVPzinho aqui, ou MVPzinho ali, testando. Quando veio a pandemia, não tem outra opção. Ou Sim. vai ou vai. Sim. E aí todo mundo teve que ir, acertando, errando, fazendo, tropeçando e tal, mas teve que ir. E eu acho que no final foi muito bom. De fato, a pandemia foi horrível, mas ela levou a gente em lugares, né? Em lugares onde o ser humano, de fato, teve que buscar um ressurgimento, né? Uma ressignificação de vários conceitos e trazer e acelerar muitas coisas. Eu lembro que tinham companhias que a gente trabalhava que não tinham home office, não tinham nem notebook. Eu lembro um CEO de um grande banco e que, imagina, ter notebook, tinha que aprovar em compliance, tinha que fazer a VPN e que ele era super contra. Deu lá pelo dia 15 de março, 17 de branco, eu lembro esse CEO indo numa grande varejista, não vou falar o nome aqui, mas numa grande varejista, indo comprar 150, 200 notebooks e sem instalar VPN nada, dando para as pessoas ali, ó, segura aí, vão trabalhar, vão para casa, porque de fato muita gente teve que tirar algumas amarras ali que tinha, algumas, né, crenças e de fato acelerar isso. Você sabe que eu acho... tudo tem um lado bom e um lado ruim, todas as coisas, obviamente a pandemia foi horroroso, mas nós aprendemos muitas coisas nessa área de digitalização, sem dúvida, essa foi a mais evidente, mas teve muita transformação das pessoas, né? Hoje, quando a gente fala um pouco sobre essa geração Z, a dificuldade que a gente tem de ter comprometimento, de dedicação, e tem isso, é claro, né? Todas as empresas falam disso, e toda vez que eu tenho uma palestra, e aí a gente fala, todo mundo, graças a Deus você está falando sobre isso, porque é uma dor que todas as empresas têm, de fazer com que essa molecada realmente se comprometa, se disponha e se dedique um pouco mais do que... Como a gente se dedicava, né? Eu sempre se dedicou. Isso veio muito por conta da pandemia, eu acho, porque as pessoas mudaram a maneira de pensar. Muitas pessoas começaram a falar, se eu fosse morrer amanhã, eu ia fazer o que eu vou fazer hoje? Será que se eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não tenho que cuidar mais de mim? Será que eu não tenho que cuidar mais da família? Será que eu não tenho que cuidar mais do... E começou a ter mais... se colocar primeiro na frente do trabalho. Porque nós somos educados lá atrás, né? Pelo menos que eu me lembro, era estudar durante 20 anos, que todo mundo estudava 20 anos, depois fazer aquele cursinho que era um matador, porque tinham sei lá quantas pessoas por vaga, e finalmente eu entrava na faculdade, fazia a faculdade inteira. Depois eu tinha que obrigatoriamente entrar no emprego, fazer estágio, trabalhar, e eu vou descansar lá o dia que eu vou me aposentar. Então a pessoa passava a vida inteira, de alguma forma, se dedicando ao estudo, ao trabalho, não sei o quê, e 24 horas por dia. É isso aí. E ai de quem não fizesse isso. Perfeito. Né? De repente, olha, você não pode trabalhar, você vai ter que obrigatoriamente ficar em casa, olhando para casa do seu filho, marido, periquito, papagaio, coisa que muita gente nem fazia. Nem, de manhã, sai à noite. Quantos divórcios tiveram durante a pandemia? Porque Milhares. As pessoas tiveram ali, o que eu tenho de amigo que divorciou, que estava ali, imagina. Porque que tinha que olhar na cara do outro, o tempo inteiro, meu Deus do céu, né?
E aí, dessas pessoas que tiveram que começar a conviver com as suas próprias vontades, necessidades e medos. Isso fez as pessoas mudarem. Você não acha que isso impactou essa forma de pensar em relação à vida dessa geração? Sim. E eu acho assim, né, Cris, que a gente tá vivendo... A gente tem que tomar muito cuidado para não entrar numa guerra. Acho que a gente tá numa guerra fria geracional. Ainda ela é fria. E a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar nessa guerra geracional. De, essa geração é melhor do que a outra, ou a geração é... Acho que a gente tem que tomar muito cuidado. E eu concordo com as críticas e eu vivo essas coisas. Eu acho que... Eu não sei nem se são críticas, eu não estou criticando. Não, são críticas no sentido de uma constatação de um formato de... Eu acho que a gente estava num lado do pêndulo, que é o que você falou, que ele era muito over o trabalho, muito over e que eu também, imagina, na minha época de estágio, eu estagiava 16 horas por dia. Então. E eu achava o máximo. Então, assim, eu lembro que, de novo, trabalhando num grande banco, quando eu ficava até as 10 horas da noite no banco trabalhando como estagiário, eu achava o máximo, porque o banco, eu podia pedir uma pizza ou um sanduíche e a gente fazia uma festa, porque a gente podia pedir a pizza de um lugar que era super caro, porque aí reembolsava, ou pedia o hambúrguer, e virava... E eu trabalhava amarradão. E eu saía 11 horas, meia-noite, tá tudo certo. E às 8 horas da manhã eu tava lá de novo, no dia seguinte, e isso era um barato. Só que eu faço uma autocrítica, né, Cris, assim, porque eu acho que a gente estava de um lado do pêndulo que talvez não seria sustentável, que é o que você falou. Você trabalhar 17, 18, 19, 20 horas ali, durante 30, 40 anos... Eu também faço uma autocrítica. Será que talvez... Mas é isso. O que aconteceu foi que a gente foi pro lado oposto. Que é esse agora... Não, pera só um pouquinho. Eu primeiro. É too much. Aí eu acho que a gente... Putz, calma. O que eu acho que a gente tá precisando entender é esse equilíbrio. Pera só um pouquinho. Nem tanto o céu, nem tanto a terra. Vamos entender que, assim, tem um meio termo aqui que é importante, que não dá pra gente achar... Eu vejo hoje, na própria empresa, as pessoas iam todos os dias pro escritório e hoje, quando você pede 2 vezes, tem quase que uma rebelião. Mas espera só um pouquinho, há 4, 5 anos atrás, iam todos os dias. Agora eu reduzi para 2, 3 vezes na semana. Saiu recentemente um estudo do MIT que, né, o ponto ótimo, né, entre você um dia no escritório, ou 2 dias, ou 3 dias, ou 4 dias, ou 5 dias. E esse estudo é muito interessante porque, por exemplo, ele fala que um dia, ele é a maior improdutividade que tem. Porque as pessoas que vão um dia para o escritório, elas aproveitam aquele um dia para socializar e não trabalhar. Então elas vão, como elas estão lá... Encontra os amigos. Aí é o seguinte, putz, eu tô vendo a série tal, esse fim de semana eu fui no show tal, eu troquei de apartamento. E tem uma carência de conversar com as pessoas. E aí ela usa esse dia para socializar. Ela não trabalha. Então, assim, se você faz um dia, que tem um dia obrigatório, não faça, porque esse dia ele vai ser improdutivo, porque as pessoas vão aproveitar para socializar. O ideal são de 3 a 4 dias. Né? Isso é um estudo olhando produtividade, não que é já era no passado, que o Casual Friday e o Friday... Exatamente. Mundo, né? Exatamente. Você pegar um dia, até 2 dias na semana, você pegar ali, você fazer alguma coisa intercalada. Então, eu acho que a gente precisa voltar este pêndulo não para onde ele estava em 2019, 2020. Mas a gente não pode... Acho que a gente tem que encontrar esse equilíbrio, como tudo, né? Como Mas tudo. Você sabe que eu vou te falar uma coisa, aproveitando que você é do mercado de educação? Você sabe que isso um pouco começou com a própria educação, que precisa mudar? Perfeito. Porque assim, a educação que eu tinha, que eu tomava reguada na perna se eu ficava na fila, e que eu almoçava na escola, e que se eu no começo que estava no prato, eu tinha que ficar sentado ali na cadeira até... Eu tinha um figo em calda que eu odiava por causa do figo. Do figo em calda, eu sei muito bem do meu figo em calda. Hoje. E eu sou birrenta, né, assim... Eu falo assim, eu não vou comer esse figo em calda. Tá bom, então você vai ficar aí até terminar o recreio lá, o intervalo, sei lá que chamava recreio na época. Você vai ficar aí sentada até terminar o recreio, você só levanta da mesa, ou você come, ou você vai perder seu intervalo. Eu falo, tudo bem.
E lá ficava eu e o Figo e eu, até Se terminar. encarando. Até terminar. Onde eu tinha um uniforme que eu usava gravata, tinha um badge, um símbolo lá da escola dividido em 2 times. York e Lancaster. Foi a primeira escola bilíngue do Brasil, né, que era o St. Paul's. Interessante. E aí eu tinha esse negócio, a escola dividida em 2 times, tinha muito esporte, eu sempre fiz muito esporte. Então cada um defendia o seu lado da moeda do seu time, né? E a escola inteira dividida nesses 2 times. Então tinha uma competição grande entre os 2 times. E eu ficava lá, fazia esporte e tal, e tinha que ter o uniforme, que era o cinto vermelho, o badge vermelho, a gravata, a coisa, a meia, 3/4, sapato. Sapato. Não tinha tênis, era sapato. Imagina. Então, sapato, etc. E se você usasse qualquer coisa fora do uniforme, você era colocado de frente para a parede, ficava lá na parede porque você tinha ido com o uniforme errado. Então, daquele tipo de formação, onde a professora entrava, Sim. e você tinha que levantar na hora que ela entrava, sentava, ela dava aula e você ficava ali ouvindo, e não podia nunca discutir alguma coisa, né? Ou questionar qualquer Sim. coisa. Impossível você questionar alguma coisa. Imagina. Então, daquela época, que o ensino era tão maçante, tão assim, e matérias que hoje em dia eu discuto um pouco, sabe? Tudo bem, é importante você conhecer física, geografia e tal, mas até que ponto aquilo você conseguiu aplicar ou aplicou em algum momento da sua vida? E tantas matérias de soft skills que você talvez tivesse que ter, que a gente não tinha, né? E avaliação vocacional, quer dizer, quem tem mais facilidade para línguas, Sim, ou tem sim. mais facilidade para inglês e tal, que hoje se faz, né? Na época não se fazia. Sim. Todo mundo estudava a mesma coisa e dane-se você. Acabou. Se não se der bem, Pasteurizado. se vira aí. Então, acho que ali também isso era bastante maçante, né? Você era só de fora para dentro, você não podia Olhar se para posicionar. fora, né? Se posicionar. E eu acho que essa é a beleza do que a gente está vivendo hoje, e para mim é um momento muito único na história. E por isso que eu acho que esse diálogo entre as gerações. Recentemente a Amy Webb, no South by Southwest, agora em março de 2024, né, que é um grande festival de tecnologia, acho que muitos dos empreendedores que estão aqui conhecem, ela falou que a gente está vivendo a geração T, que é a geração de transição. Não tem mais a geração X. Hoje, na mesma empresa, você tem 4 gerações trabalhando numa mesma empresa. Então, nunca se teve tantas gerações trabalhando juntas no mesmo lugar. Então, hoje, a gente está no mesmo... Tá todo mundo, não tem mais eu sou essa geração. Tem que se adaptar, né? A gente está numa geração de transição. Porque, do mesmo jeito que eu me assusto com a AI, a geração que tem 20, 30 anos a menos que eu, também está assustada com a AI. Então, a gente está nesse mesmo balaio que a gente vai precisar se unir para entender essas questões. Então, eu acho que esse diálogo ele é muito importante. A gente precisa entender que, de novo, não dá, talvez, para voltar para esta rigidez, para né, do jeito que era, onde você não se discutia, onde tinham matérias que não faziam o menor do sentido, mas também não dá pra gente... eu faço o que eu quero, Viver a hora que eu quero. Então, eu acho que a gente precisa entender que o diálogo ele tá muito importante, né? Ele é muito importante hoje nessa geração de transição que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma geração de transição onde que se a gente não dialogar, de novo, nessa era do ineditismo, que tá todo mundo aprendendo, onde as coisas estão cada vez mais perecíveis, né, o conhecimento, uma hora é mundo VUCA, outra hora é mundo Bunny, é uma sopa de letrinha, agora vamos pro metaverso, agora é NFT, não, agora é AI. E aí o FOMO, a taquicardia, todo mundo começa a ficar... Então, eu acho que a gente precisa dialogar e entender que assim, puxa, gente, do jeito que tá também, a gente vai colapsar. O que eu acho assim, olha, o que falta é um pouco, uma coisa que nunca vai sair de moda, que eu acho, que é o bom senso, né? Então, aquela época, as famílias eram famílias, né? Tinham menos casais separados, as famílias duravam mais, até porque as pessoas eram mais resilientes, em todos os sentidos, inclusive nessa estrutura da família, porque hoje qualquer coisa... Eu vejo casamentos que duram 6 meses, 3 meses, 6 meses. Deu uma dor de barriga. A primeira discussão tchau, nossa, não quero mais. Eu quero viajar, você não dá mais certo esse casamento. Então, assim, as pessoas estão muito menos resilientes. Então, eu acho que a família era mais, a estrutura da família era mais firme. Isso te dava uma certa formação de educação.
E a complementação dessa educação vinha da escola com essa rigidez. Porque é mais fácil você ser rígido na escola, a nível de disciplina e etc., do que em casa, né? Que você é mais condescendente. Então, essa disciplina que eu aprendi na escola, de alguma forma, me deu uma espinha dorsal, que eu chamo, Perfeito. né? Para fazer eu aguentar os desafios dos 15 Tranco, planos econômicos que eu aguentar o passei tranco. e todas as coisas que eu passei na vida. Exatamente. Se você não tem uma família onde os alicerces estão bem firmes, porque hoje a família está também sendo discutida Sim. de que forma ela é, o que não é, o que não é, o que pode, o que não pode, ou se pode tudo, sei lá. Para uma educação na escola, onde também tudo é meio tudo você fala, tudo você sente, tudo mimimi, etc. Quem nós vamos formar, né? Em que momento dessa história, né, desses anos de formação daquele ser humano, a pessoa vai aprender sobre disciplina, resiliência, resistência, determinação e força. Comprometimento. Você sabe que eu recentemente fui almoçar com um CEO de uma grande empresa do mercado financeiro, não é um banco, mas é uma grande empresa do mercado financeiro multinacional, um CEO, e a gente foi almoçar, e ele chegou no almoço, ele estava meio conhecido já há muito tempo, e ele estava meio assim. Eu falei, tá tudo bem com você? Ele falou assim, cara, acabou acontecendo agora uma coisa de manhã que eu tô incrédulo. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, olha, cara, a gente tem um café da manhã com o CEO, eu, da América Latina, que a gente fez para os trainees e estagiários, entrantes. Eram 8, Reinaldo. E era um café da manhã na sede da empresa, e eu cheguei lá, né, imagina, café da manhã com o CEO. Cheguei lá, tinham 4 pessoas, e aí tinha uma tela com 4 pessoas remotas. Online. Aí ele falou, Reinaldo, eu me desconcertei. Mesmo com toda a minha experiência, eu me desconcertei. Porque ele falou assim, né? Eu falei assim, primeiro que ele falou que queria matar a minha diretora de RH, porque como é que deixou essa possibilidade de um café da manhã com o senhor para conhecer as estratégias? No café da manhã. Mas tudo bem. Ele falou que eu fiquei mais revoltado ainda de saber. Primeiro, eu fiquei revoltado de ter dado essa opção. Segundo, mais revoltado ainda de saber que os 8 eram de São Paulo, que estavam próximos ao escritório. Ele falou, Reinaldo, na minha época, quando eu era trainee, estagiário, se tivesse uma oportunidade de tomar um café da manhã com o CEO da empresa, eu não ia dormir à noite. Eu ia acordar às 4 horas da manhã. Fazer uma listinha do que eu ia perguntar. Eu ia estudar. Vou perguntar pra esse cara. Eu ia tentar me mostrar pra ele. Eu ia tentar de alguma forma, né? Poxa, oportunidade. Puta oportunidade. E eu falei exatamente assim comigo. Então eu acho que esse tipo de coisa denota também o comprometimento, né? O comprometimento que a gente tá com as coisas, né? Poxa, não é uma coisa que é um café da manhã que acontece toda semana ou todos os dias. Foi uma vez de entrada, era um rito super importante, que talvez era uma coisa... Então eu acho que esse diálogo... E aí, eu também culpo parte, e aí de novo fazendo aqui, a nossa geração que também está sendo muito concedente. Então, de novo, como que a diretora de RH fala que vai ser não, ela tem que ter um diálogo. Olha, isso aqui é uma oportunidade única. A gente... puxa, alguém vai ter que ensinar, né? Porque ele não aprendeu na escola, nem em casa. A gente precisa também ter esse diálogo, porque não dá também pro cara falar que não, e a gente com medo do confronto e que, putz, essa geração é diferente, não sei o que vão achar, eu não vou no confronto. Não! Vamos dialogar, vamos entender. Então, eu acho também Vamos explicar assim, ó, você vai dedicar daqui para frente um X tempo da sua vida para essa companhia e para esse CEO. Você precisa admirar o cara que vai ser o líder ou lá a locomotiva desse trem e saber para onde ele está indo, para saber onde você vai se engajar, para que caminho é esse, para onde o que eu posso agregar. Você mostrar para ele as suas aptidões, né, o teu desejo, para que depois que ele cruze com você, ele saber seu nome, ele saber quem você é, e quando você fizer um trabalho. Então, eu acho que esse comprometimento, né, a gente entender, e aí eu acho que tem muito a ver com propósito, né, ou seja... qual que é seu... Esses dias eu dei uma entrevista para um jornal falando sobre propósito, né? E as empresas precisam definir seu propósito. Sim, as empresas precisam cada vez mais definir seu propósito, da sua missão e seu valor, e é um trabalho de autoconhecimento. Mas antes disso, como é que os líderes... Qual que é o seu propósito como líder? Na Singularity, a gente pergunta muito isso. Qual que é seu propósito massivo transformador? Por que você está aqui? Né? O Daniel Castanho sempre fala do Ikigai, né?
que é um conceito japonês, por que você está aqui na Terra? O que você quer oferecer? Qual que é seu propósito massivo transformador? Isso está alinhado com a tua empresa? Isso está alinhado com o seu trabalho, né? Eu entendo. O que eu estou pensando, assim, pelo que eu tenho visto, pode ser que eu esteja enganado, mas o que eu tenho visto é as pessoas não têm comprometimento quando entram nos lugares. Por exemplo, antigamente, quando você entrava para fazer alguma coisa, um curso, ou uma pós-graduação, ou sei lá, o que quer que seja, eu ia fazer aquilo, eu não tinha ideia de entrar naquilo para sair daqui a 2 semanas, ou tanto faz se eu entrar hoje e for embora amanhã também, tudo bem. Eu entrei ali porque eu quero fazer com que aquilo fique maior, fique cresça, eu tenho um plano, eu tenho um sonho, eu tenho uma motivação que está me levando a fazer aquilo, eu tenho uma paixão envolvida naquele negócio. Eu vim aqui, mas também se não estiver aqui hoje, estou amanhã também, tudo bem, e se daqui a um mês vou eu não achar estiver aqui, outro. também eu acho outro, tudo bem. Não é tudo bem, porque também se você não para em lugar algum, você acaba que não aprende nada direito de lugar algum, né? Isso, e de novo, para mim está muito voltado a isso, esse autoconhecimento, qual que é a tua vocação, o que de fato te traz paixão, porque se você está desengajado desse jeito, é porque aquilo não está te conectando. Então você precisa encontrar o que vai te conectar para você engajar, para você de fato... E obviamente que você tem que estar aberto, que você tem que estar... Eu gosto muito de uma frase do Seth Godin, que ele fala que hoje a gente não vive uma escassez de informação. A gente vive uma escassez de atenção. Não, e propósito. E propósito. Palestra, eu amo fazer isso. Quase todas as palestras perguntam assim. Bom, então, gente, vamos falar de propósito. Então, todo mundo aqui tem um propósito? Qual é o seu propósito? As pessoas... Qual é o seu propósito? Ser feliz. Qual é o seu propósito? Eu quero ser feliz. Qual é o seu No terceiro, ser feliz, então, gente, ser feliz não é propósito. Propósito é sobre o outro, não é sobre você. Qual é o seu propósito para o mundo? Não é o que... para mim, eu quero ser feliz. O resto eu não sei. Mas como você vai chegar a ser feliz? O que você quer da sua vida? Sabe, onde você está indo? Aí é o que você fala, né? Quer dizer propósito. Eu falei, então vamos começar do começo? Vamos falar do que significa propósito? As pessoas nem sabem o que é o propósito. E aí, obviamente, se ela não sabe o que é o propósito, como que ela vai saber qual que é o propósito dela? Tem. Né? Eu falo assim, a Anima tem um propósito muito claro, né? Que é transformar o país através da educação. Este é o propósito. Mas é para ela ou é para o outro? É transformar o país através da educação. Pois não, é para o outro. É transformar o país. Não é eu quero ser feliz comigo mesmo, não. Ou eu que quero ganhar dinheiro. Transformar o país. Se perguntar para a empresa, o que a Anima quer? Ganhar dinheiro. Aí tá fácil, né? Aí isso não é propósito. O que você quer? O seu propósito? Eu quero ser feliz. Entendeu? É a mesma coisa. É isso aí. É isso aí. E não é. Né? O que você quer atingir? Aonde que você quer chegar? O que você quer transformar? O que você quer deixar de legado? A gente tem falado muito disso, né? Do ego ao legado. Porque ser feliz é ego, né? Eu quero ser feliz. Mas qual que é teu legado? Como é que você vai do ego ao legado? Como é que você deixa um legado? Qual que vai ser teu legado aqui na Terra? Você vai passar por essa Terra, E isso tem a ver com propósito. Às vezes eu adoro fazer um teste, assim, tá bom, então teu propósito é esse. Então vamos olhar Anima. Aí esse é o propósito da Anima, vamos olhar para trás. Como é que foi 20 anos de Anima? Tá tudo bem alinhado com o propósito. Tudo que é legado, tudo que elas no Brasil, são 75 tá tudo alinhado. É isso tá aí. tudo alinhado com qual o propósito. Então, assim, meu propósito sempre foi transformar mercados e transformar a vida das pessoas. Mas isso não é de hoje. Isso é desde lá de trás, antes de eu ser dentista. Quando eu era bandeirante, já era esse meu propósito. E se você olhar a história da minha vida todinha, tá alinhada com esse propósito. Então não é um propósito que eu tenho hoje agora amanhã eu mudei de ideia. Meu propósito não pode ser, propósito não pode ser série de Netflix, né, que você muda, que você assiste um pouquinho, não pode. Propósito tem que entender, mas aí uma construção esse propósito. E aí equivale, e você sabe, Cris, que assim, cada vez mais na HSM, na Singularity, a gente escuta muito dos CEOs, dos diretores, do C-Level, que, Rinaldo, eu contrato por hard skill e demito por soft skill. Sim. E cada vez mais, e você sabe que na HSM a gente não fala de soft skill, porque de soft, resiliência, adaptabilidade, inteligência, não tem nada de soft. A gente fala de essential skills, são habilidades essenciais, né? Não são soft skills. Aprendi, não é soft nada, é bem pesado. É muito pesado. Você falar de resiliência é muito mais hard do que o próprio hard, que as habilidades técnicas, né? Porque o hard skill são habilidades técnicas. É treinável, né?
imagina hoje eu lançar um curso onde eu vou te ensinar resiliência. Como é que ensina resiliência? Vai fazer treino, vai treinar todo dia que você Vai aprende. bater o que você falou, vai criar Vai virar casca, campeão vai olímpico quebrar a de cara, natação, vai só aprender quebrar, resiliência. vai bater, vai se decepcionar, vai negociar. Isso é criar resiliência, é criar casca. Não dá para aprender resiliência, óbvio, você tem métodos que vão ensinar o conceito da resiliência, como é que você se adapta. Mas ensinar a resiliência num programa, não tem um programa de resiliência. A vida é uma resiliência, né? Você se tornar adaptável. Então, eu acho que esse autoconhecimento, e é o que a gente tem trabalhado cada vez mais, de novo, é de você ver qual que é seu propósito massivo, transformador. O propósito da Singularity é impactar 1 bilhão de pessoas. Vamos falar um pouquinho de Singularity, Vamos. mudando um pouco de assunto, porque muita gente não sabe o que é Singularity. Então vamos começar explicando Vamos. exatamente o conceito, o que a Singularity é, onde ela veio, qual é o propósito, quais são os valores e o que a HSM trouxe para o Brasil da Singularity, que é nós aqui, né? Todo mundo aqui adora lifelong learning, porque eu falo muito sobre isso, e o Singularity é um grande exemplo disso. Sim. Então, conta um pouquinho pra gente como que a gente pode se aproximar desse conceito, Com aproveitando certeza. que vocês têm isso tão fácil para nós brasileiros. É muito legal falar disso, porque a Singularity University é uma escola lá do Vale do Silício. Ela foi fundada em 2008 pelo Peter Diamandis e pelo Ray Kurzweil, e ela foi fundada lá na sede da NASA, lá no Vale, na sede da NASA, para discutir de fato o que eles chamam de pensamento exponencial. A gente saiu de um pensamento linear para um pensamento de exponencialidade, para um pensamento de abundância. O Peter Diamandis fala muito da abundância, né? E é por isso que o propósito da Singularity é impactar 1 bilhão de pessoas. E o Peter, ele fala que o melhor jeito de se tornar um bilionário é impactar 1 bilhão de pessoas. O melhor jeito de se tornar um bilionário é impactando 1 bilhão de pessoas. E esse é o propósito. A gente não está falando de dinheiro, a gente não está falando do meu ganho, estou falando de impacto, de transformar a vida das pessoas. E a Singularity, ela já foi eleita por diversos anos como uma das top 10 escolas de inovação boutiques do mundo, né? Ela não é uma universidade de formação formal, ela trabalha o lifelong learning, ela trabalha a transformação, ela trabalha o executivo, ela trabalha as pessoas para olharem de forma de impacto. A primeira pergunta quando você entra no curso da Singularity é: qual que é seu propósito massivo transformador? Eu não sei. Então a gente vai fazer o curso e no final você tem que responder essa pergunta. São cursos pequenos? São cursos de curta grandes? duração, a gente aqui no Brasil. Então a gente trouxe a Singularity, nós somos um country partner, né? Hoje a Singularity tem 7 parceiros locais ao redor do mundo. Nós, a HSM, ela é um dos parceiros locais na América Latina. A gente trouxe em junho de 2019. Foi com a minha chegada, essa foi uma das minhas vindas para cá, para trazer, né, a fundar a Singularity aqui no Brasil, porque a gente tinha um sonho, né, e é o que a gente provocou muito a Singularity. O Peter Diamandis veio no evento da HSM em 2016, 17, e ele ficou encantado com a HSM, que a gente nunca viu isso. E aí a gente foi se aproximando, a gente virou um Summit Partner, um parceiro de summits, de eventos deles, e aí ao longo do tempo a gente virou, porque eles têm né, eles cuidam muito da marca, é uma marca muito valiosa, e aí a gente virou um Country Partner, e a gente falou: olha, vocês querem impactar 1 bilhão de pessoas? Para impactar 1 bilhão de pessoas, e a gente sabe que nem todo mundo, né, Cris, tem inglês, nem todo mundo tem a oportunidade de ir para o Vale do Silício. Então a gente trouxe aqui para o Brasil. Tropicalizou. Tropicalizamos. Nós temos hoje 8 professores certificados globalmente pela Singularity. A gente já capacitou mais de 800 C-Levels e mais de 2.000 pessoas nos nossos programas. E quais são os programas do que matéria? Hoje o nosso carro-chefe é o Executive Program, é o programa executivo, que ele acontece também lá no Vale, que ele é um programa de 4 dias de imersão, que a gente capacita mais ou menos 60 C-Levels, CEOs, C-Levels, fundadores, e que a gente trata, é um programa que ele começa às 8 da manhã, termina às 8 da noite, e a gente vai falar de tecnologias exponenciais, vai falar de neurociência, de blockchain, de AI, de biohacking, de economia exponencial. Enfim, a gente vai tratar todos os assuntos, eu brinco, todos os buzzwords que a gente tem. Tudo lá. Tá Uma tudo sopa lá. de letrinhas. Só que tem uma coisa que é muito legal da Singularity, que ela não é só inspiracional. A Singularity fala muito do Monday Morning. Aí tem ferramenta, é prático para usar. Isso. Putz, legal, eu vou me inspirar, eu entendi, mas como é que eu uso isso na minha indústria? Então a gente traz cases práticos do que está acontecendo no Brasil e no mundo, com cases práticos. Então a gente traz professores, a gente vai ter agora, vai ser domingo agora, inclusive,
a gente vai ter o programa, é a 12ª turma que a gente faz, e já participaram de diversos executivos, já foram mais de 700 C-Levels que participaram do programa, e é um programa incrível e ele é de fato transformador. Eu participo de todos, é impressionante que é o único programa. A HSM e a Singularity, elas fazem mais ou menos 600 programas por ano, para executivos dentro das empresas, em company. Esse é o único que eu participo de todos. Primeiro pelo network, que ele é incrível. Assim, o nível de pessoas que estão lá e de fato que saem transformadas, e as discussões, a gente tem uma beleza, porque como ele é um programa de imersão, você fica das 8 da manhã até as 8 da noite, e depois tem o jantar, a gente bota um vinhozinho, a gente conversa, troca ideia, maravilhoso. É uma delícia, porque tem muita troca, tem muita... Aí de manhã a gente faz meditação, a gente faz... caminha, normalmente a gente faz num lugar mais afastado, então tem atividade física. Ah, que ótimo. As pessoas sempre falam, Reinaldo, parece que eu tô... No segundo dia, as pessoas falam, Reinaldo, parece que eu tô um mês aqui. Porque é muito conteúdo. E aí, de fato, a gente trabalha. Eu falo que a cada turma, a gente tem 2 ou 3 executivos que pedem demissão das suas empresas. Por quê? Porque a gente força esse propósito massivo. Aí, às vezes, falam, Reinaldo, você não pode falar isso pro RH, porque o RH não vai mandar mais executivo. Eu falo, não. É um trabalho muito legal. É melhor para a empresa. É óbvio, o cara ficar lá sem produzir. Porque o cara... Então, assim, é muito interessante, porque as pessoas, de fato, descobrem seu propósito, veem se estão alinhados, levam para suas companhias. Então, é muito interessante, porque a gente pergunta no primeiro dia qual que é seu propósito massivo, transformador, e no último dia, a gente tem uma atividade que é muito interessante, que as pessoas escrevem uma carta para elas mesmas, e a gente entrega essa carta depois de 1 ano na casa delas. E elas entendem. Então, é muito bacana, obviamente eu tenho um viés enorme aqui, mas é isso, a gente trouxe a Singularity pra cá e a gente tem muito orgulho, né? Quem trabalha com educação era uma escola que a gente admirava muito e é muito legal trazer pro Brasil, porque, de novo, nem todo mundo tem acesso, né? O Brasil é um país onde a gente tem pequenos e médios empresários que têm as suas empresas que faturam 500, 600, 700 milhões, mas por questões da vida, não tiveram oportunidade de aprender o inglês e por conta do dia a dia. E é legal que esse programa, ele tem tradução simultânea, a gente traz os professores de fora, mas então é muito legal e a gente tem conseguido impactar muitas pessoas, tem sido muito legal. Que bacana. Next steps, próximos passos, o que vem pela frente? Olha, eu falo que cada vez mais, seja com a Singularity, seja com a HSM, outras empresas que a gente lança do grupo, a gente tem um fundo, né? O Anima Ventures é um fundo que a gente investe hoje, né? A gente hoje tem 4 investidas e a gente cada vez mais está olhando este mercado. E a gente, de fato, impactar e trazer mais programas. A gente tem programas que foram pioneiros no Brasil. Depois de 4, 5 anos com a Singularity, a gente conseguiu, né? Eu estava contando antes para você, né? Que, obviamente, que a gente impactou, que a gente hoje é um dos parceiros que mais geram valor para Singularity, e no frigir dos ovos é o que mais paga royalty lá para Singularity Global, mas a gente conseguiu criar programas muito diferentes. A gente criou programas próprios, então a gente tem cursos, a gente tem um curso chamado... é a HSM Academy? Hoje o HSM Academy são programas in company para dentro das empresas. Então hoje a gente atende mais de 1.000 empresas, que as empresas contratam programas nossos. Olha, eu quero trabalhar inteligência emocional. Ou eu quero trabalhar AI. A gente está agora com uma grande... Então, a gente cria programas, o Academy tem isso. A gente tem, por exemplo, os co-branded. A gente tem um programa que é incrível, que vai também agora em setembro, Rock in Rio Academy, que é um barata super convidada. Cris, se você puder estiver lá, puder estar lá com a gente, porque é um programa incrível, a gente leva a sala de aula lá para a cidade do rock. Eu vi isso. É um barato. A gente fecha a cidade do rock e a gente fala de como que o Rock in Rio... Isso é 8 horas da noite, 7, 8? Na verdade, começa às 8 da manhã na cidade do rock e a gente vai até às 8 da noite. A gente sobe no Palco Mundo. O último, nós tivemos no Palco Mundo com Roberto Medina, Nizam Guanais, Washington Olivetos, mediados pelo Serginho Grossman, num papo que era para durar 1 hora, durou mais 2 horas. Não, a gente escutar eles, aí você imagina, no palco onde grandes artistas tocam, todo mundo ali à noite, só fechado pra gente, e discutindo. A gente leva mais ou menos 500 executivos para discutir, para ver como é que o Rock in Rio trata a gestão de crise. Como é que o Rock in Rio... A Lady Gaga anuncia 3 dias antes que não vai cantar. Como é que você olha isso? Como é que se faz... Como é que você transformou o Rock in Rio muito mais do que uma empresa de shows, uma empresa de experiência?
E esse que é a beleza, que os executivos vão lá, e eu tenho executivos de consultorias de banco, que é para sair da caixa, né? Ter um olhar diferente. Então é muito divertido. Então, são diversos programas e a gente tá muito feliz com esse olhar de transformar o país através da educação. Parabéns, viu, pelo trabalho. Parabéns. Obrigado. É uma delícia ficar perto de vocês, porque é uma inspiração realmente. Agora, deixa uma mensagem aqui para os nossos empreendedores. Bom, a gente falou aqui muito de educação, falou muito de propósito. E não dá, acho que o que a gente mais falou aqui foi sobre propósito. A gente falou muito de educação, a gente falou muito de resiliência, de adaptabilidade, mas não dá para falar, né, deixar o recado final de propósito, né? Acho que a pergunta qual que é o seu propósito massivo transformador na sua startup, na sua empresa, no seu negócio, na sua vida? Qual que é o seu propósito de vida antes do seu propósito de negócio? Acho que quando eu cheguei aqui, a Cris perguntou quem que é o Reinaldo. E é tão difícil, de novo, a gente falar quem a gente é sem falar o que a gente faz. Então acho que esse é o exercício. Quem é você sem você falar o que você faz? Acho que por aí dá para começar a entender, a descobrir o seu propósito. Sem dúvida. Bom, e aproveita e convida todo mundo para ir no evento, que já Olha, HSM+, né? Novembro, 26 e 27 de novembro, todos convidados. Rock in Rio Academy, dia 17 de setembro. Temos também o GPSP, que é o da Fórmula 1 Academy. A gente leva lá o pessoal lá para o autódromo. Que legal. Então Esse eu nunca tinha visto. A gente está levando a sala de aula para lugares remotos. Então todos convidados, hsm.com.br, entrem lá, tem todos os nossos programas, os nossos eventos, Singularity U, Brasil com Z.com.br, também tem todos os nossos programas, todas as nossas agendas, estão todos convidados. E obrigado, Cris, foi uma delícia. Eu nem vi o tempo passar, nem eu. Quando eu olho, já deu uma hora, a gente tá aqui nessa fofoca. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito obrigada pela presença. Cris. Gente, foi uma delícia conversar com o Reinaldo e a gente sabe, se vocês sabem, né? Eu sou apaixonado pelo Daniel, pelo trabalho que eles fazem. E esse Grupo Ânima deixa uma transformação para o Brasil que vai ser um legado que poucas empresas deixaram. Parabéns mesmo pelo trabalho muito de vocês. Obrigado. Muito obrigado, Cris. Eles. Vou mandar. Vou chamar todo mundo de volta. Vamos fazer um mesão redondo aqui, aí vai ser uma loucura. Vamos ficar 3 dias conversando. 3 dias, você vai render 10 horas de programa. É isso. Dá um like nesse vídeo, siga o nosso canal, porque aqui só tem tubarão de verdade, tubarão raiz que faz a coisa acontecer. Eu espero você aqui sempre no nosso Papo de Tubarões. Até a próxima.